Shalom, shalom. Shalom, igreja. Igreja online, igreja que hoje não tem fronteiras. Vou retirar minha máscara. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje. Chama a família. Preste atenção. Esse momento é um momento muito especial. Eu gostaria de fazer uma oração antes de podermos começar. Senhor Deus, Pai Santo e Poderoso, nesse momento, Pai, eu peço pela vida de todas as pessoas que estão assistindo essa ministração, Senhor. Que cada palavra possa ser absorvida conforme a Tua vontade, conforme o Teu propósito, Senhor. Eu repreendo em nome poderoso de Jesus toda ação demoníaca que quer impedir que essa palavra chegue a quem tem que chegar, toda distração, todo distúrbio, toda confusão, tudo aquilo que vem para impedir o Teu propósito nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus eu oro, amém. Bem, nosso tema hoje é sobre medo. E você que está em casa, está com sua Bíblia, eu peço que você abra no livro de Jó, capítulo 3, versículos 25 e 26. Livro de Jó está antes do livro de Salmos, se você está perdido aí. Livro de Jó, capítulo 3, versículos 25 e 26. Porque aquilo que eu grandemente temia me sobreveio, e aquilo o que eu receava me sobreveio. Eu não estive em segurança, nem tive descanso, e nem estava tranquilo. Ainda assim, a tribulação veio. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor use os meus lábios, a minha mente, os meus ouvidos, os meus olhos espirituais, Senhor, e que possa ser a Tua palavra, não a minha, possa ser o Senhor e não eu, é o que eu peço em nome poderoso de Jesus. O tema de hoje, ele começa falando de medo. É um assunto muito comum, né, para os nossos dias, para aquilo que a gente tem vivido. Nós estamos aí passando por uma pandemia interminável. Aqueles que ainda têm coragem de ligar a TV já ouvem o tempo inteiro dizer de quantas milhares de pessoas estão morrendo, né, de todas as nefastas situações e acontecimentos que temos experimentado. E temos visto o adoecimento emocional de muitas pessoas que não têm tido tranquilidade para sair de casa, que não têm tido tranquilidade. E aí, quando eu falo sair de casa, eu não estou falando sair de casa para aglomerar na rua, para cometer atitudes inadequadas para o período. Eu estou falando de viver minimamente. As pessoas estão acuadas, as pessoas estão com medo. E o que é o medo, né? O que é medo? O medo, ele é um sentimento, né? Ele é um sentimento que pode ser tomado num conceito positivo, porque é saudável que nós tenhamos um certo receio em relação a algumas coisas, a algumas atitudes, a alguma forma de agir, até para que nos possamos nos defender, né? Então, é bom que uma criança, por exemplo, saiba que o fogo queime sem ter que colocar a mão no fogo, e isso é saudável, né? É bom que nós saibamos que se nós começarmos a dirigir feito loucos, nós corremos o risco de sofrermos um acidente automobilístico e de repente a gente vai ter um problema grave de saúde, enfim, né? Mas existe o medo no sentido negativo, né? E que sentido é esse? O sentido da inquietação, do assombro, do terror, do pânico,
gerado em face de situações que possam ser justificadas racionalmente. Então, se eu tive alguma atitude sem cautela, eu posso ter medo das consequências, eu posso ficar invadida por um sentimento de terror, de assombro, porque, em tese, racionalmente, é possível que algo aconteça. Então, se eu paro o meu carro num lugar proibido, é racional que eu tenha receio de voltar e o carro não estar lá. O que não é razoável sou eu entrar em pânico, não conseguir assistir um culto, não conseguir fazer os meus afazeres, eu começar a pensar que alguém pode ter tirado uma foto do meu carro parado no local proibido, que aquilo pode sair num grupo de WhatsApp, e aí o meu chefe vai ver, aí ele pode me mandar embora, e aí você entra em parafuso, em situações que em tese seriam justificáveis, dá para ser lógico, mas não é cabível, eu erro a mão. Então, o medo no sentido negativo, no primeiro momento, ele pode advir de uma conduta inadequada que você teve e você vai entrar em parafuso, especialmente se essa conduta diz respeito ao seu passado, porque nós sabemos que quem gosta de passado é o demônio, ele ama trazer coisas do nosso passado para nos acusar e nos impor uma situação de terror, de receio, de pânico, né? E se você não freia os seus pensamentos, eles vão se acelerando e você vai tomando pânico. Então, um exemplo, né, do nosso dia a dia de medo racional. A pessoa sai para ir ao supermercado, porque tem que comprar alguma coisa para a casa dela, e aí ela chega e fica assim: nossa, eu fui no supermercado, nossa, eu peguei Covid, nossa, eu vou morrer, nossa, não tem vaga na UTI, meu Deus, quem vai cuidar da minha filha, quem vai cuidar da minha mãe, né? É racional? É possível alguém pegar Covid no supermercado? É. O que não é razoável é a pessoa ficar sem dormir, pensando por quê, que se ela pegou, se ela não pegou, como é que é, entrar em parafuso mental, né? Num ciclo mental em que ela não para. E você tem também um outro medo negativo, né? E situações que não são justificáveis. Então a pessoa está aqui e de repente ela começa a ficar com medo de cachorro. Aqui não tem cachorro, né? Aqui está tudo fechado, aqui não tem cão solto, e de repente a imaginação dela começa a trazer um pitbull entrando dentro aqui do recinto, estraçalhando, situações em que eu começo a beirar o delírio. E que não existe nada justificável para que aquilo esteja acontecendo. Eu não fiz nada errado para que aquele assombro esteja vindo sobre mim, né? São dois sentimentos negativos. Eu não estou falando de um receio. Eu estou falando de um terror, de um assombro que traz pensamentos repetitivos, que traz insegurança, que traz tristeza, que traz tortura emocional. Vira uma tortura emocional. Né? Pessoas que têm medo de ladrão. O que você tem falando? Eu estou com medo de ladrão. Mas que onde você está vendo ladrão? Não tem ladrão que... eu tenho muito medo de ladrão. Né? A gente vê pessoas que têm medos que não tem uma justificativa plausível, outros que teriam, mas que começam a entrar em parafuso, racionalizando a situação e gerando um assombro, uma inquietação. Pode passar, Carlos, fazendo favor. A história de Jó. Então, dito isso, vamos analisar a história de Jó. Né? Jó é um sujeito curioso, porque todo mundo fala dele, mas muito pouca gente se dá o trabalho de conhecer. Todo mundo fala a paciência de Jó, mal sabendo que nem tão paciente assim ele foi. Né? No livro de Jó, inclusive, ele é o livro mais antigo assim, de registro bíblico, né, da arqueologia bíblica, e ele é o mais antigo. Apesar de estar no meio aí, né? Eu estou falando de produção de material, né? De escrita. No livro de Jó, Jó era um servo fiel a Deus, um ser humano fiel ao Senhor, temente a Deus. E um belo dia, o livro começa, é um livro poético da Bíblia, né? Entre os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, livros poéticos.
Jó, o inimigo, o demônio, chega para Deus e fala: olha o seu servo Jó, se você me der autorização, e olha que legal, o demônio só age com autorização. A primeira coisa que a gente percebe, ele não pode ir lá chegar chutando a porta, ele tem que ter uma autorização. Seu servo Jó, eu posso ir lá infernizar ele? Posso ir lá tentar fazer ele ser infiel, te amaldiçoar, te abandonar, ser desobediente? E Deus diz: pode, mas eu não vou ficar descendo os detalhes, 3 fases nessa conversa, mas em linhas gerais Deus autoriza e diz que ele só não pode tocar na vida de Jó. E aí começa um calvário de lágrimas, porque Jó perde família, perde patrimônio, perde a dignidade diante dos demais. Jó perde a saúde, a Bíblia vai falar que ele tem tantas feridas purulentas que ele passa até como se fosse um vidro para tirar o pus da ferida. Ele sofre. E durante o sofrimento dele, ele vai indagando a Deus: o que aconteceu? Por que eu estou sofrendo desse jeito? Ele dá uma murmurada. Ele não fica rebelde, não desobedece, mas ele murmura. E aí chegam alguns amigos de Jó e começam a falar com ele que ele está escondendo, que ele deve ter feito alguma coisa muito errada, porque senão, por que Deus já está impondo a ele aquele grande sofrimento? E aí Deus chega e fala: olha, eu sou o Todo-Poderoso, e termina o livro lindamente. Eu não vou falar como é que termina para quem nunca leu, porque o fato é que Deus restitui a Jó tudo em dobro. Só que tem algo muito bonito que acontece no final, que eu não vou contar, que para mim é o tchan do negócio. Então leiam lá capítulos 40, 41, é bem interessante, bem legal. Aí eu pergunto para vocês: Jó pecou? Tem um pregador que vai falar que Jó não pecou. Ô, gente, o único ser humano da face da terra que passou aqui, que não pecou, foi Jesus, e ele não era ser humano. Então tem gente que fala assim: Jó não tinha pecado. Pera aí, vamos por partes. Qualquer ser humano na face da terra peca. Então Jó tinha pecado. Tanto tinha que foi autorizado ao inimigo a agir na vida dele. Deus não ia ficar fazendo joguinhos para provar a fidelidade de ninguém, até porque ele conhece o coração do homem. Ele conhece o nível de fidelidade da gente. Ele inclusive conhece até que ponto ele permite que o demônio nos imponha sofrimento, até onde a gente aguenta, Então acabamos de ler como Jó pecou. Jó pecou falando assim, no capítulo 3 está logo no início. Ele fala: o que eu temia me sobreveio. Olha, o que ele diz? Eu vou só ler, não precisa voltar o texto não. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, aquilo que eu receava me sobreveio. E ele ainda confessa: eu não estive em segurança, nem tive descanso, e nem estava tranquilo. Olha, gente, as palavras do Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aí já Jesus falando. Nós vamos ver as promessas, as falas de Jesus. Então, Jó pecou? Pecou. E existe uma outra parte muito importante na Bíblia que nós temos que lembrar, que é Provérbios 26, 2. Como ao pássaro a vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, só vem a maldição porque existe uma causa. Maldição sem causa não existe. Aí lembremos lá Deuteronômio 28. Obedece, bênção. Desobedece, maldição. Não tem caminho do meio, não tem dupla interpretação. Deuteronômio 28 é assim, direto, objetivo, não tem margem de dúvida. Então, com certeza, Jó tinha algum pecado, embora fosse um servo fiel, porque não é porque eu sou uma serva fiel que eu não tenho pecado. Por isso que a gente tem que vigiar e orar.
vigiar primeiro. Por quê? Temos que vigiar as nossas atitudes, porque quando a gente peca, a gente tem que pedir perdão e confessar imediatamente. Porque senão, o nosso inimigo, Satanás, vai lá diante do Senhor e fala: olha lá o que a sua serva Viviane está aprontando. Tá? Me dá aí, ó, minha autorização, que eu vou lá agir e fazer a bagunça que eu tiver que fazer na vida dela. E é assim que funciona. Então, quando a gente confessa e arrepende, a gente tira essa legalidade do inimigo e automaticamente ele para de agir na sua vida, na minha e na de todos nós que estamos aqui nesta vida terrena, né? O que a gente esquece é que a gente é ser espiritual numa vivência material. A gente não é um ser material que tem momentos espirituais. Então a gente sai fazendo, depois pensa no que fez, não confessa, e aí vem, né? Vem a consequência. Pode passar. Aí eu vou falar para vocês: medo é pecado? Nossa, mas que coisa cruel. Medo é pecado? E aqui eu estou falando especificamente de um medo que é o que mais tem. Eu não poderia falar de todas as modalidades de medo, né, em 40 minutos, 1 hora. Medo é pecado? Olha o que a gente mais teme nos sobrevém. A Bíblia que está falando. O que a gente mais teme nos sobrevém. E o que a gente mais teme? Perder algo que para nós seja muito precioso, seja muito raro. Normalmente nós tememos aquilo que põe em risco algo que amamos muito. A gente vê isso claramente. Pensa aí, você que está aí agora, do que você tem mais medo na sua vida? Pensa, o que você tem mais medo? E aí está o ponto. Porque uma coisa é eu ter um receio de perder alguém que eu amo, receio de passar uma dificuldade financeira, receio. Paranoia é outro departamento. Paranoia já virou outra questão. Essa opressão que a gente chama de medo, que deixa a gente sem dormir, que deixa a gente com a cabeça quente, que deixa a gente com pensamento repetitivo, essa opressão ligada a este medo, a causa disso se chama idolatria. Idolatria. Idolatria de quê? Nossa, mas idolatria é idolatria de ter santo dentro de casa, imagem, sei lá, né? Certas tatuagens, né? Podem ser também idolatria. A gente sempre associa a palavra idolatria a ter ídolos, porque a Bíblia o tempo inteiro vai falar preponderantemente da idolatria a outros deuses. Porém, em vários momentos, e alguns deles nós vamos citar, a Bíblia vai falar de idolatrias que não são de imagens, não são idolatrias a falsos deuses, são idolatrias a pessoas. E aí eu não estou falando em ter um ídolo. Ter um ídolo é idolatria, né? Falar, fulano é meu ídolo. Não, seu ídolo, você não tem ídolo. Mas eu não estou falando de idolatrar pessoas que estão longe da gente, na televisão. Isso é idolatria. Essa idolatria de pessoas, eu estou falando de pessoas próximas a nós. Maridos, namorados ou namoradas, noivos, filhos, pessoas que deixam de vir à igreja porque o filho não quer ir, ou porque pessoas que deixam de servir a Deus muitas vezes porque tem um marido infernizando dentro de casa e não toma um posicionamento espiritual diante disso.
pessoas que param de viver, né? Param de viver em função de outras pessoas, param de fazer a vontade de Deus em função de outras pessoas. E aí você chega, você vê pessoas, por exemplo, que perderam um pai, uma mãe, um marido, um noivo, uma noiva, chorando em luto perpétuo. Eu conheço pessoas que estão há 10 anos de luto. Você conversa com a pessoa, parece que o pai da pessoa morreu semana passada. Não estou falando que você vai perder um ente querido, que você não vai chorar, você vai chorar. Você vai chorar, jogar sua tristeza na cruz, levantar e caminhar. Você não vai se agarrar àquela situação. Mulheres que foram deixadas pelos maridos que tomaram iniciativa aí de divórcio, que ficam chorando o resto da vida. A vida toda parada, não consegue ter prazer em nada. E como a literatura e a música influenciam essa idolatria, né? Você pega livros de literatura, desde literatura clássica até música sertaneja, as pessoas estão, sem você não sei viver, você acabou com a minha vida, né? Isso quando aí já emenda, né? Que aí já emenda o álcool, já pega carona na história, né? Não consigo viver sem você. Misericórdia. Corre, ó, corre, irmão, corre. Isso é idolatria de pessoas, idolatria de si mesmo. A pessoa se acha a última bolacha do pacote. Ela tem medo de ser exposta, ela tem medo de arranhar a imagem dela, ela não consegue procurar o líder dela espiritual para fazer uma confissão, porque está com medo. Nossa, mas eu vou me expor? Eu tenho pavor de me expor. Eu não posso exercer essa profissão, porque se acontecer alguma coisa, eu vou ter exposto. Tem pavor de exposição, pavor, neurose. Qualquer coisa ela já acha que está todo mundo rindo dela, falando dela, porque ela é o centro do mundo, né? Idolatria de emprego. A pessoa perde o emprego, o mundo acabou. Tendo ou não auxílio-desemprego, ela não está preocupada com a sobrevivência, ela está preocupada com o fato de ter perdido aquele emprego. Porque ela faz qualquer coisa por aquele emprego, ela não respeita o dia de descanso, ela não respeita limite, ela vai até onde dá, ela larga a família, larga ministério, sai largando tudo por conta de emprego. E o auge da idolatria que podemos citar aqui, a idolatria ao dinheiro. A pessoa serve ao dinheiro, ela faz conta de tudo e não gasta nada, guarda o dinheiro todo debaixo do colchão. Bênção que Deus derrama, ao invés dela viver o dia dela, ela está servindo a quem? A Mamon. A Mamon. Está servindo a Mamon. E aí você vai perceber que se essa pessoa for cometida por medo, o medo dela, o pavor, a falta de noção é perder o quê? Perder o trabalho, perder a empresa que ela construiu, perder a família, perder o marido, perder, porque simplesmente ela não se vê existindo para além daquilo. Ora, o ser humano ele foi criado para glorificar a Deus. Ele não foi criado para glorificar a si mesmo, glorificar o emprego, a empresa, o trabalho, a mãe, o pai, o avô, a filha. Não. Porém, nós estamos onde está o nosso coração. Onde a gente põe o nosso coração, a gente está. E o nosso coração tem que estar em Deus. Quando ele não está em Deus, ele está no lugar errado. E aí, meus amigos, é um prato cheio para Satanás. Aí ele deita e rola, aí ele ciranda. Porque, pensem, se estamos em Deus, em qualquer condição que a gente estiver, a gente tem que estar bem. Eu não tenho que estar bem porque o meu marido fulano de tal está comigo, e se ele me largar eu vou morrer, vou tentar suicídio, vou me matar. Ou porque eu perdi o emprego, mas se eu estiver naquele emprego, naquela empresa, aquele salário aí, eu estou bem. Se eu estiver fora de lá, eu posso me matar, eu vou morrer por causa disso. Você está onde o seu coração está, eu estou onde o meu coração estiver. E a hora que o inimigo ele percebe que o seu coração está no lugar errado, adivinha o que ele vai fazer? Exatamente no ponto onde você tem medo, ele vai mexer.
Porque é ali que ele vai te desestruturar. Com Deus ele não pode mexer, concordam? Com Deus ele não trisca. Se seu coração está em Deus, ele faz a gracinha, você chama o pai e fala: papai, e agora? E ele vai te confortar. Pode não te devolver o emprego, pode não te devolver o casamento, pode não te devolver o filho aconteceu alguma coisa, perdeu mãe, perdeu pai, mas ele vai te confortar. E algum caminho há de existir a partir daquilo ali. Porque o seu coração está em Deus, haja o que houver. Por isso que a gente fala, a gente está na rocha. Quando você está na rocha, você não balança. Agora, quando seu coração está em outras coisas, e eu poderia citar coisas muito mais graves ali, eu poderia falar de todo tipo de concupiscência da carne, né? Que é muito óbvio. Falar da idolatria a sexo, idolatria à glutonaria, idolatria a álcool. No fundo, o grande problema do ser humano é a idolatria. Por isso que Deus fica mostrando o Antigo Testamento praticamente inteiro. Ele vai falar de idolatria, que é o que mais enfurece a ira do Senhor, mais provoca a ira dele. Porque imagina, um pai que te criou, um pai que te cuidou, um pai que entregou o filho dele para morrer na cruz, derramou um sangue na cruz para te salvar, para que os seus pecados e os meus sejam remidos. Ele vê você idolatrando e colocando o coração em coisas que não são ele. Isso não é pouco. Quem tem filho sabe. Você gosta de ver o seu filho? Você gostaria de ver seu filho chamando outro homem de pai? De chamar uma mulher de mãe? Imagina você ver seu filho chegar para o outro e falar assim: mamãe, você vai gostar? Não vai, né? Não tem como gostar, né? E Deus, ele tem, o Espírito Santo tem ciúme de nós. A Bíblia fala isso. Ele é ciumento. Ele quer que nós sejamos os filhos amados dele, como Jesus. Irmãos em Cristo, herdeiros. É isso que ele tem para nós. E nós estamos lá olhando o quê? O Deus dinheiro, o Deus trabalho, o Deus pessoa, o Deus X, Y e Z. E aí você põe o seu coração nisso. E aí o que acontece? Tudo que você mais teme te sobrevém. Porque a legalidade para o inimigo agir na sua vida, naquele ponto, está dada. Está dada. E é isso que Jó está falando aqui. Tudo que eu mais temia me sobreveio. Por quê? Porque o demônio, foi Deus que falou com ele assim: vai lá e mexe nisso, nisso e nisso. Isso aparece em algum momento no livro de Jó? Não me lembro. Que Deus que ensinou para o diabo onde é que ele ia mexer. Por que o diabo já sabia onde é que ele tinha que mexer? Porque ele já sabia que Jó temia o quê? Perder a família, perder a riqueza, perder a saúde. E aí o demônio está aí escutando você falar que você está com pavor, que você não consegue sair de casa, que o Covid, que não sei o quê. Pode ter certeza. Alimente mesmo, coloque outros ídolos no lugar do Senhor. Não estou falando para você sair sem máscara, você não usar álcool em gel, para você aglomerar, não estou falando nada disso. Estou falando até onde a sua cabeça vai, a sua imaginação consegue ir. Você precisa parar esse processo. Pode passar. Olha aí, a evolução do problema. A causa do medo descontrolado é a idolatria no coração. Começa com a idolatria sem você perceber que você está idolatrando. Até virar medo. E aí vai vir como? Opressão e possessão demoníaca. Opressão, transtorno de ansiedade. E aí vem espírito de enfermidade, espírito de morte, tentativa de suicídio, depressão e etc. Pensamentos obsessivos, que eu chamo da seta que voa de dia. Inimigo vem, solta a seta, você vem. Não, e se acontecer aquilo? Não, e se é isso? A seta que voa de dia. Mania de controle. A pessoa fica com mania de controle. Por quê? Porque como ela tem que se assegurar por si mesma de que aquilo não vai acontecer, aí ela começa a ligar
o marido, né? Onde você está, fulano? Eu morro de medo do fulano me largar. Fulano, onde você está? Cadê você? Começa o pecado. Começa o pecado. Por quê? Cadê sua confiança em Deus? Cadê sua obediência? Cadê sua subordinação? Por que você tem que mandar nos outros e controlar os outros? Será possível que você não tem posicionamento espiritual? Mania de controle. Insônia, terror noturno. A pessoa acorda, olha para o teto e começa a fazer todas as conjecturas com a mente. Ela não para. O problema pode até existir, mas ela não coloca nas mãos de Deus. Ela fica retendo aquilo para ela e tentando, e não para mais. É o terror noturno do Salmo 91. Estou mostrando para vocês aí como é que o inimigo faz. Salmo, a batalha espiritual na mente. Joyce Meyer. Não para. Vícios. A pessoa, para esfriar a cabeça, deixa eu tomar uma cachaçinha aqui, né? Tomar uma gelada. Dia hoje eu estou muito estressado, a cabeça minha está a 1000. Deixa eu fumar um cigarro aqui para dar uma desestressada, né? Deixa eu ver uma pornografia aqui. Você sabia que pornografia mexe na mesma área do cérebro que a cocaína, que a bebida alcoólica, liberando dispositivo de dopamina, o mesmo sistema límbico lá do, né? E aí, eu estou falando de opressão e também estou falando de possessão. Porque o demônio entra e ele pode usar o corpo da pessoa para satisfazer certas vontades dele aqui na terra. E aí você vê a pessoa cair, né? Em oração, cai, você expulsa. Agora, adianta você trabalhar só expulsando? Orando para a pessoa parar de ter medo? Se a causa do medo se chama idolatria. Não. Vamos enxugar gelo. A pessoa, você vai ajudar ela hoje, passa uma semana, 15 dias, volta a pessoa de novo, com o mesmo problema, ou com outros problemas diferentes. Porque a idolatria não traz só esse problema de medo. Esse é um dos problemas que ela traz. Ela pode trazer N problemas. Adultério, prostituição, está super relacionado. Isso é matéria para outra ministração. Idolatria está relacionada à prostituição e adultério. A Bíblia se refere ao idólatra como prostituta. Prostituta, adúltero. Pessoas que às vezes estão aí, né, fazendo oração para ídolo, para o homem ser fiel, mal sabe que está acendendo vela pro capeta. Pode passar. Olha as palavras de Cristo, gente. Ô, gente, Jesus Cristo é lindo demais, né? Olha aí. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas. Todas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Olha aí a ansiedade. Eu estou aqui, mas estou pensando daqui uma semana, daqui 15 dias, não para. Basta a cada dia o seu mal. O que ele está dizendo? Queridão, acalma seu espírito, fica tranquilo, fica tranquila, faça a sua parte, me sirva com fidelidade e eu farei a minha. Tem jeito de servir com fidelidade, de buscar as coisas de Deus, o reino de Deus, preocupado se você vai perder o emprego, se seu chefe está de olho no seu ou não está, entrando na paranoia de Covid, enlouquecendo por causa de esposa, de marido, querendo morrer com depressão porque está sozinho, porque isso, porque... Você está colocando Deus em primeiro lugar? Eu tenho certeza que não. Certeza que não. Pois eu já agi diferente disso que eu estou falando aqui. Eu precisei vencer os meus desertos. Porque eu não sou melhor que ninguém, né? Então, chegou a hora de reconhecer. Chegou a hora de perceber. Você aí que é cristão, batizado, né? Sair dessa posição
de fariseu e começar a pensar onde você colocou o seu coração, se realmente é em Deus. Se Deus te tirar, permitir que te tire tudo da sua vida, te tire a sua família, te tire o seu dinheiro, te tire a sua empresa, te tire o seu carro, te tire tudo, seu time perca, você vai louvar a Deus? Você vai dar glória? Você vai ficar bem? Você vai chorar um tempinho, mas vai se reerguer? Ou você vai sair por aí blasfemando? Porque se a resposta é que você vai blasfemar, deixa eu te contar, seu coração está no lugar errado. Seu coração está no lugar errado. Será que se você sofrer uma grande injustiça, você vai servir a Deus? Ou você vai ficar preocupado com a sua imagem? Complicado, difícil. Teve uma pessoa outro dia que falou assim: esse Deus, não sei não, viu? Esse Lula voltou, né? Eu não estou emitindo opinião política não, tá, gente? Não, faz tempo que eu já larguei disso. Mas, e aí? Tipo, cadê o Deus? Cadê seu Deus? Né? Aí eu expliquei dos pecados geracionais, dos pecados coletivos, e foi uma breve conversa que com certeza eu vou ter oportunidade de desenvolver mais. Nós não estamos aqui para morar na terra, nós somos estrangeiros nesta terra. Aí, pode passar, Carlos. Aí você vai falar assim: nossa, então quer dizer que para servir a Deus eu tenho que sofrer? Eu tenho que aguentar que nada vai valer a pena aqui embaixo, que o negócio é a vida eterna, porque tem gente que vende servir a Deus como se fosse assim, né? Ainda mais pega aquela parte escrita assim: pegue a sua cruz. Espera aí, o que ele está falando de pegar a cruz é você pegar o seu propósito. Não é você sair por aí chorando e sofrendo as dores e batendo chicote. Ele não está falando isso. Olha o que Jesus fala. Eu queria que isso devia virar outdoor. Olha o que ele faz. Lucas 18, 29 e 30. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pais, irmãos, mulher, filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Ou seja, a hora que ele fala, deixe casa, paz, é o que? Coloque Deus acima da sua casa, Deus acima dos pais, Deus acima dos filhos, Deus acima do emprego, Deus, vá servir, vá para o reino. E a promessa, isso é promessa escrita na palavra. Deus não tem duas palavras, a palavra dele não faz curva. E diz claramente que não haja de receber muito mais neste mundo. E aqui eu não estou falando de prosperidade financeira. Estou falando de felicidade, de plenitude. Pode vir sim, bênção financeira, pode vir, pode. Não quer dizer que você vai ganhar na Mega Sena, aliás, você não vai nem jogar, porque o cristão não joga, né? Então, assim, o que eu estou querendo mostrar é que essa plenitude de vida, ela virá. E que não tem medo, não tem terror noturno, não tem seta que voa de dia, não tem peste que propaga nas trevas e nem tem enfermidade do meio-dia na sua vida. Que 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Ele segura para que a gente não tropece com o pé em pedra. Gente, esse salmo é lindo. Pega o Salmo 91 e vai falando frase por frase. Isso é promessa de Deus, gente. Promessa de Deus.
Tira esse medo do seu coração. Destrone esses deuses que você colocou no seu coração, que eu coloco e coloquei no meu coração. Fica atento, porque ele entra sorrateiro, ele entra devagarzinho. A hora que você vê, você já está, na piração. Até dentro da igreja, idolatria de ministério, idolatria de pastor. Tem gente que muda de igreja porque o pastor mudou de igreja. O pastor fulano estava na igreja regional tal, foi para regional não sei o quê, nem mudou porque abriu a igreja dele, não. Mudou porque foi transferido. Aí eu larguei a igreja. Você está servindo a Deus ou ao pastor? Entrega isso para o Senhor essa noite. Chega para Deus e fala: Senhor, eu estou cansado de sofrer, eu estou cansada de ser torturada. Estou cansado de ser torturado com preocupação, com medo, com terror noturno. Senhor, eu quero entregar isso para o Senhor. O que está vindo? Senhor, o Senhor é o centro da minha vida. O Senhor é que reina no meu coração, Senhor. Recebe, Senhor. Eu não sou dona da minha filha, eu não sou dona da minha casa, eu não sou dona da minha empresa, eu não sou dona de nada, eu estou aqui de passagem. Me faz entender, Senhor. Me faz entender que isso é o Senhor que decide, inclusive eu sou do Senhor. Tira o ídolo. Tira esse ídolo que está disfarçado aí, que está guardadinho aí, isso é que está dando a legalidade. Como é que eu fico livre disso? Com fé. Com fé. Com fé. É o dom que eu peço para Deus, que eu mais peço para Deus. Eu peço vários dons para Deus, que Ele vai me dar o que Ele achar que é do propósito dele, que Ele já me deu. Mas eu peço para Ele ativar em mim dom de fé. Sabe por quê, gente? Quem tem dom de fé tem tudo. Tem tudo. Pode vir um terremoto, que a pessoa está lá assim, gente, vai cair um pedaço da terra aí, mas nós vamos ficar bem. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Sabe? Além da idolatria, o medo está lá, ofuscando a causa real. Falta de fé. Pôr limite em Deus. Você chega para a pessoa e fala com a pessoa: fulano, mas vai dar certo, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus, vai dar certo. E a pessoa: Viviane, é porque você não sabe, boba, a minha situação. Eu falei: realmente eu não sei não, mas Deus sabe. Gente, é cada testemunho absurdo. Eu amo ouvir testemunho. O dia que você está chateado, gente, ouve testemunho. É bom demais. Aí você vê quem que é esse Deus que a gente serve. O que Ele faz na vida da pessoa. E eu não estou falando de pouca coisa não, estou falando de muita coisa. E quando eu não era convertida, o povo falava, eu dava gargalhada. Eu falava: ai, lá vem o crente. É ex-gay, ex-drogado, ex-tudo, ex-prostituta. E é mesmo, a gente é ex mesmo. Graças a Deus. Porque Jesus veio para esses que são chamados de ex. Igual tem uma musiquinha, né? Eu era um bêbado, vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus realmente. Pode passar, Carlos. Deus tem um plano de salvação para você, para mim. Ele tem tudo para ouvir o que você precisa dizer para Ele. Ele está pronto para receber o seu arrependimento e para te ajudar, para que Ele seja o centro da sua vida. Ele te ajuda a fazer isso. Se você não consegue, não sabe, pede para Ele, fala: Senhor, eu não sei o que fazer. E Ele vai fluir, o Espírito Santo vai fluir em você. Né? Como? Trazendo discernimento espiritual. Tem gente que acha que libertação é só ir lá e mandar o capeta correr. Isso é mesmo. Mas e o discernimento espiritual? Que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Ele é necessário, é Ele que liberta. A palavra liberta. A palavra do Senhor liberta. E traz o necessário discernimento para que possamos ser libertos.
Como Ele quer te salvar, você toma muito cuidado. Porque se você for teimoso e ficar insistindo na idolatria, essas coisinhas que eu estou falando aqui, Ele vai lá e dá uma mexidinha. Viu? Porque quando Deus tem um plano específico para você, Ele te busca onde você estiver. Onde você estiver, Ele te alcança. E se para fazer você se mover, Ele tiver que, com perdão da expressão, esquentar a chapa, Ele vai esquentar. E Ele vai mexer onde você mais tem pânico que Ele mexa. Justamente para Ele destronar o ídolo que você colocou lá no seu coração. E aí o que você mais teme te sobrevém. Identifique a idolatria. Identifica, reflete, medita, ora, veja onde você está pondo seu coração. Normalmente, lá você vai achar muito orgulho, algo que você tem muito orgulho, é o lugar ideal para a idolatria crescer. É o orgulho. Por isso que, inclusive, no livro de Jó, nós vamos ter lá a descrição do Leviatã, né? Que é um principado que age justamente, os orgulhosos são os filhos de Leviatã. A palavra vai falar desse jeito. Não é à toa que está lá no livro de Jó. Então, está muito relacionado. Onde você tem orgulho, que você enche o peito demais, pode saber que está lá escondidinho a sua idolatria, e ali vem o medo, uma das causas do medo aí, né? Renuncie em ministração individual. Nós vamos fazer a renúncia coletiva. Mas, se o seu caso é um caso muito grave, é um caso que você está perdendo rumo, você está perdendo sono, você perdeu a sua tranquilidade, ou se você acha que isso merece uma reflexão mais discernida, porque às vezes Deus vai mostrar outras coisas, Ele não vai mostrar só essa idolatria, Ele vai mostrar mais. Porque eu já falo isso aqui, falo de novo, vou falar tanto quantas vezes forem necessárias. Libertação é um processo. Faça a renúncia, faça a ministração individual. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós não estamos fazendo vantagem nenhuma. Nós estamos cumprindo o chamado de Deus na nossa vida. Se a gente foge disso, a gente vai ter problema. Eu falo isso, as pessoas às vezes falam: ai, Viviane, eu não queria te dar trabalho. Eu falo: gente, por que você não me ligou? Por que você não me pediu oração? Eu não queria te dar trabalho. Eu falo assim: minha filha, isso não é um trabalho, não. Isso é um dever. Eu não tenho escolha, não. Né? A gente não tem escolha e faz isso na maior misericórdia. Procure o dia do culto de libertação, você que está aqui na nossa igreja, ou se você quer conhecer a nossa igreja aqui na Avenida Portugal. Marque o seu horário, venha uma hora antes do culto, a gente já está aqui. A gente vai conversar, vai orar, vai entender a sua situação e ministrar você individualmente. Porque a renúncia coletiva, ela é importante, é legal, ela já move o espiritual. Mas o individual move muito mais, porque é o seu caso específico, que pode estar relacionado com outras coisas. Pode passar. Ô, gente... E aí, antes de nós orarmos, eu queria dizer para você uma coisa. O medo é para quem não sabe o pai que tem. Você não sabe o pai que você tem. Eu também estou descobrindo cada vez mais. Medo é para quem não sabe o pai que tem. Nós temos um pai sensacional. Nós podemos perder tudo. Casa, marido, emprego, filho, família, uma lista que vocês quiserem colocar aí. Nós só não podemos perder a presença do Senhor na nossa vida. Porque ela é tudo. Tudo, 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 tudo. Eu não tenho palavras para dizer disso. Não tenho. Então vamos lá, vamos fazer a nossa oração então. Se você está na sua casa, feche a porta do seu quarto, como a palavra diz, feche a porta do quarto. Se não está no quarto, em nome poderoso de Jesus, nós, Senhor, dá ordem aos teus anjos agora, que os teus anjos sejam enviados a todos esses lares, dessas pessoas que estão nos acompanhando online, que eles recebam, Senhor, os teus anjos na casa deles,
Manda os teus anjos aqui também, Senhor, anjos ministradores. Barashi, Varananá, Varaná. Pai, Senhor, nós vamos orar. Eu peço que você aí da sua casa, você repita comigo. À medida em que eu for dizendo, você vai repetir. E nós vamos fazer a quebra disso. E nós vamos pedir ao Senhor que traga revelação a você, para que você comece a perceber e buscar do Senhor o que você precisa para a sua plena libertação, para usufruir dessa vida aqui, agora, conforme a promessa de ninguém mais nem ninguém menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo, que eu adoro falar que Ele é nosso. Então vamos lá. Senhor Deus, Pai de bondade, nesse momento, Senhor, eu peço a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome poderoso de Jesus, eu peço que o Senhor me proteja com uma gota do Teu sangue, Senhor. Jesus Cristo, Barashina, Varaná. Oh, Paizinho. Pai, que o Senhor proteja toda a minha família, todos os meus queridos, tudo aquilo que é importante para que eu possa desempenhar o propósito do Senhor na minha vida. Toda brecha de retaliação do inimigo seja vedada, que ele seja amarrado, que ele seja amordaçado. Todos os demônios que já se levantam no mundo espiritual contra esta oração, contra esta ministração, Senhor, em nome poderoso de Jesus, nós proibimos toda transferência demoníaca, toda transferência de sintoma. Nós proibimos toda manifestação espiritual nessas casas, Senhor, onde essa oração vai ser feita agora. Que não haja nenhum transtorno espiritual. Nós já vedamos em nome poderoso de Jesus. Oh Deus maravilhoso, Senhor, Espírito Santo, nesse momento, Pai, eu me apresento no mundo espiritual diante do Senhor. E nesse momento, Pai, eu peço perdão ao Senhor por todos os meus pecados, conscientes e inconscientes, e peço que o Senhor me faça vestes novas e limpas, Senhor. Pai, nesse momento eu apresento todas as pessoas que estão ouvindo esta ministração, esta oração. Apresento a vida delas diante do Senhor, Pai. Eu preciso, Senhor, que o Senhor incline os teus ouvidos, Senhor, para receber esta oração que as pessoas vão fazer agora, Pai. Receber essa confissão, Senhor, esse reconhecimento diante do Senhor de pecados de idolatria que são cometidos continuamente nas nossas vidas. Repitam comigo. Pai, eu peço perdão por todo ídolo que eu coloquei no meu coração, por todas as vezes em que eu me preocupei mais em agradar a homens e não a agradar ao Senhor, por todas as vezes em que eu idolatrei pessoas, em que eu idolatrei objetos, em que eu idolatrei times de futebol, em que eu idolatrei roupas, em que eu idolatrei artistas, em que eu idolatrei dinheiro, em que eu idolatrei chefe, em que eu idolatrei pessoas, empresas, em que eu me idolatrei, colocando meu orgulho, a minha imagem acima do Senhor, Pai. Pai, eu confesso diante dos meus irmãos que eu idolatrei a minha empresa, que eu coloquei ela acima do Senhor, que eu idolatrei o meu emprego, que eu coloquei acima do Senhor, que eu idolatrei a minha filha, o meu filho, e coloquei acima do Senhor. E nesse momento eu renuncio a todo ídolo de pessoas, de coisas, de bens, e peço ao Senhor, Pai, perdão, e que eu possa me redimir diante do Senhor. Pai, diante desta oração que os meus irmãos acabam de fazer, Senhor, eles têm o meu sim e o meu amém, porque para o mundo espiritual não existe distância física, Senhor. Então eu concordo com essa oração, Senhor,
E eu desligo na terra para desligar no céu toda a legalidade dada a Satanás para criar medo nas pessoas de perder pessoas, coisas, bens, status financeiro, tudo, Pai. Eu desligo na terra e desligo também no céu, Pai. E em nome poderoso de Jesus, medo, eu te repreendo. Eu ordeno que você saia e bata em retirada da minha vida. Você vai calar a sua boca. Você vai sair da vida dos meus irmãos. Eu te amordaço na autoridade do nome de Jesus. A voz vai calar. As pessoas vão dormir. Vai ser restaurado o sono. A ansiedade vai acabar em nome poderoso de Jesus. Eu te amarro para que você também não possa agir em nenhuma área da minha vida que possa me gerar medo, nem área da minha vida dos meus irmãos que possa gerar medo. Você está amarrado em nome de Jesus, e você vai ser jogado agora pelos anjos com espada de fogo no lugar que o Senhor Jesus Cristo, Filho do Rei, Filho de Deus, do Santo de Israel, onde Ele determinar, e no poder que há no sangue de Jesus, eu declaro um tempo de mudança na vida dos meus irmãos e na minha vida. Eu declaro tempo de mudança, em que o Senhor vai mostrar tudo que está errado. O Espírito Santo vai mostrar tudo que as pessoas têm idolatrado no lugar do Senhor, tudo que tem ocupado o lugar do Pai no coração das pessoas. O Senhor vai mostrar, Espírito Santo, pela misericórdia das nossas vidas, pela misericórdia, para que nós não possamos perder a nossa salvação, para que não sejamos deixados para trás, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço, eu clamo pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor, Espírito Santo, possa mostrar toda a legalidade, e que essas pessoas, Senhor, possam ser ministradas, possam ser libertas, em nome poderoso de Jesus. Em nome poderoso de Jesus. É tempo novo na sua vida, na minha vida, a despeito de tudo que está acontecendo no mundo. Tudo que está acontecendo no mundo silencia na nossa mente, silencia no nosso coração, porque somos filhos de Deus, porque temos um Pai que nos ama, temos um Pai que está à nossa disposição para nos escutar, para nos socorrer. Pai, espírito de fortaleza contra o medo, em nome poderoso de Jesus. Amém. Não é fácil não. Oh Jesus, oh Deus poderoso. Nossa, como Deus é poderoso, como Deus é lindo. Oh Pai, nós te agradecemos a oportunidade de te servir, Pai. Eu te agradeço, Pai, com todo o meu coração, com todo o meu ser, a oportunidade de te servir, Senhor. A posição mais importante que eu ocupo na minha vida é de ser servo do Senhor. E a única coisa que eu não posso perder na minha vida é essa condição, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço e peço ao Senhor, Pai, que abençoe essa casa, abençoe o apóstolo Michel, a apóstola. Que o Senhor possa abençoar cada membro dessa casa, cada pessoa que está no seu lar, que está ouvindo essa ministração. Que o Senhor possa mover no mundo espiritual, proteger essas pessoas, trazer sobre elas, Senhor, uma unção diferente agora nesse momento, que elas sejam tomadas de alegria, de paz, que todo espírito de morte seja silenciado em nome de Jesus, que nós possamos ter clareza do momento que estamos vivendo, e clareza especialmente de que estamos cobertos pelo Senhor, no seu shalom, shalom, que não nos deixa faltar nada, que não permite que nada esteja quebrado. É assim que eu me despeço de vocês nessa noite gloriosa, e convido vocês a estar online conosco também no domingo às 19 horas, para que possamos manter o nosso relacionamento de intimidade com Deus, que é algo muito importante. Porque somos raça de víboras, como Jesus disse, é muito fácil a gente cair no mundo, é a coisa mais simples. Então, vigiai e orai, domingo, 19 horas. É assim que eu me despeço de vocês, com o nosso tradicional Shalom, Shalom. Fiquem em paz e boa noite.